Vamos para o Cícero Pompeu de Toledo, um popular Morumbi, com o Alexandre Silvestre, com todas as informações desse jogaço entre São Paulo e Internacional. Fala, Silvestre, o Fernando Diniz já caiu? Nossa. Viu, Michele? Diniz, Raí, provavelmente não ficarão, mas é difícil cravar, tudo pode acontecer, mesmo classificando São Paulo para a fase de grupos da Libertadores da América. Basta o Tricolor vencer o Internacional hoje aqui no Morumbi, já foram vendidos 25 mil ingressos para esse jogo, ingressos de 5 a 120 reais, que é o camarote, tá bom? São Paulo precisa ganhar o jogo, o Internacional está na briga, tem 3 pontos a menos do que o São Paulo, Tricolor então, portanto, brigando, assim como o Internacional por essa vaga direta na fase de grupos. A pressão é muito grande para cima do Diniz, provavelmente não fique. Raí deve deixar também, o contrato do Raí termina no final do ano. O Diniz tem contrato de CLT, como qualquer trabalhador aqui com o São Paulo. O Leco está muito pressionado, chegou hoje também um pedido de impeachment na presidência, aliás, ontem, né? Esse pedido de impeachment tem que passar ainda pelo Conselho Deliberativo do São Paulo, ser protocolado lá. 50 conselheiros de 240 querem um impeachment do Leco por gestão temerária, né? Mas para isso acontecer, se configurar a queda do Leco, o Conselho, em 2/3, precisa aprovar o impeachment do Leco, e aí tem toda uma investigação ainda, é só um primeiro passo, ok? Falando do time, o São Paulo deve ter força máxima hoje, a volta do Tietê ao meio-campo, no lugar provavelmente do Luan, que não foi muito bem na última partida, que o substituiu. O Tietê estava estava suspenso, e o São Paulo deve ter a força máxima. Dani Alves joga no meio, joga na ponta, vamos aguardar um pouquinho. E o Internacional terá, Michele, a volta do D'Alessandro, o bom time do Internacional. Silvestre, bom trabalho para você aí nesse jogão, mas você confere tudo aqui no Gazeta Esportiva. E aí? Certo? Posso seguir? O Marcelo Bazeggio, setorista do São Paulo, lá do site gazetesportiva.com, preparou uma reportagem mostrando a derrocada do Tricolor nesse Campeonato Brasileiro. Olha isso. Faltam 2 rodadas para o São Paulo se despedir do Campeonato Brasileiro de 2019. Com uma campanha marcada por altos e baixos, o Tricolor foi do sonho do título nacional à luta pela vaga na fase de grupos da Libertadores. Queda livre que vem gerando incertezas em relação ao futuro. Em alta após o Campeonato Paulista, o São Paulo começou o Brasileirão confiante por conta da chegada de Cuca. Após vencer as 2 primeiras partidas no comando do São Paulo, o técnico viu sua equipe triunfar apenas uma vez nos 10 jogos seguintes. Posteriormente, o Tricolor embalou uma sequência de 5 vitórias seguidas, algo que jamais faria novamente neste Brasileirão, e ficou a apenas 2 pontos da liderança. Mas as oscilações voltaram a assombrar o treinador são paulino, que acabou demitido 6 rodadas depois, após uma derrota para o Goiás em pleno Morumbi. É a primeira vez em todos os clubes que eu trabalhei no futebol que eu fui xingado. É a pior coisa que existe. Dói demais. Até dei risada de um cara que me chamou de cabelo de boneca. Fora da zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores e tendo montado um elenco milionário, o São Paulo decidiu apostar em Fernando Diniz para recolocar o time nos trilhos com um futebol envolvente e mais atrativo. O Cuca prezava por marcações individuais, prezava por algumas coisas que conceitualmente por parte dele a equipe conseguia assimilar, outras não tanto. E eu acredito que o Diniz veio dar esse upzinho no nosso time, né? O início de Diniz foi promissor. Assumiu São Paulo na sexta, viajou para o Rio de Janeiro e no sábado comandou a equipe contra o todo-poderoso Flamengo. O resultado não foi dos piores, 0-0 no Maracanã. Depois, a vitória contra o Corinthians fez o treinador ganhar moral, mas o fantasma das oscilações reapareceu em seguida e o Tricolor voltou a alternar vitórias e derrotas, chegando a 4 rodadas sem um resultado positivo. Cuca deixou o São Paulo após 21 jogos e com um aproveitamento de 55%. Fernando Diniz o substituiu com a missão de mudar a equipe da água para o vinho, mas após 15 jogos no comando, seu aproveitamento é inferior, com apenas 48%, motivo suficiente para colocar o futuro do treinador no Morumbi
em xeque. Realmente a gente oscilou muito durante o ano, não conseguimos ter o melhor aproveitamento possível dentro da nossa casa. Então é encarar esses 2 jogos e tratar de fazer esses 6 pontos e reverter essa situação. Em descrédito com parte da torcida, conselheiros e imprensa, Fernando Diniz é o 4º treinador do São Paulo em 2019. Nesta quarta-feira, contra o Internacional no Morumbi, só a vitória interessa a sua equipe. A classificação direta à fase de grupos da Libertadores depende apenas do próprio São Paulo. Objetivo que é mais uma obrigação para um clube que montou o elenco que montou e iniciou a competição sonhando com o título. E aí? Alguma dúvida? Não, o Diniz vai ser demitido não porque ele é incompetente, é que a diretoria de São Paulo ama entregar a cabeça dos treinadores na bandeja. Mas ele teve um aproveitamento de 48%. E jogando pra galera, Celso, jogando pra galera. O problema do São Paulo não é técnico. É isso aí. Né? Acabou de chegar o Diniz, Sim, mas ele já chegou já com possibilidade de sair porque não foi feito um contrato com ele. Aí. Ele é CLT. Então a culpa do São Paulo, ela não está dentro de campo. Lógico, cada um tem a sua parcela ali, mas o problema é muito maior ali, fora das 4 linhas. Não, mas vem cá, mas quem joga não são os jogadores e treinadores? Vocês estão falando que a culpa é fora das 4 linhas? Não. Eu entendo que tem culpa, mas não é o treinador e os jogadores que tem que resolver dentro de campo, caramba? Não, mas o erro está quando você não tem permanência. Você manda embora a Aguirre. Depois você contrata André Jardine, manda embora no primeiro resultado. Mas cada um bota com uma filosofia diferente, Michele. Cada um com uma filosofia diferente. O treinador chega para apagar incêndio. Treinador não é bombeiro. Também tudo vocês falam que é diretoria. Mas o elenco mesmo. não corresponde, o Pato não joga, o outro também não joga. O Lugano sequer sabia quem era o Fernando Diniz. E vocês vêm falar que tudo também é culpa da diretoria. Não estou defendendo o Leco, mas...